Estamos então na oitava pascal, saboreando esta presença nova do Senhor Jesus no meio dos seus. E queria exatamente, meu irmão, minha irmã, nesse programa, tratar com você, mesmo que brevemente, porque o mistério é grandiosíssimo e não cabe numa palavra, numa pregação, não cabe nem mesmo numa liturgia. Ele é celebrado ao longo da vida de fé dos que creem. Mas queria brevemente mencionar com você o mistério de Jesus que estamos celebrando nesta semana, que celebraremos neste tempo pascal e que celebraremos sempre em cada Eucaristia que nós celebrarmos até que Jesus volte. Nós lemos no Evangelho de São João, no primeiro dia da semana, ao alvorecer, enquanto ainda estava meio escuro, Maria Madalena vai ao túmulo e vê que a pedra fora tirada do túmulo. Ela corre, vai ter com Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe diz: tiraram o Senhor do túmulo e nós não sabemos onde o colocaram. Tiraram o Senhor do túmulo e nós não sabemos onde o colocaram. O Senhor não está no túmulo. Aquele que fora rejeitado, escarnecido, crucificado, aquele que morreu na cruz e fora colocado lá no túmulo, não está mais no túmulo. E não está mais no túmulo não porque o corpo sumiu ou foi roubado, como há uma tradição, segundo Mateus, que fora contada desde o princípio. O túmulo está vazio não porque o morto fingiu-se de morto e no meio da noite levantou-se e foi embora, terminado o teatro. Não, o corpo não está no túmulo porque ressuscitou. Não está no túmulo para inaugurar agora, com a sua ressurreição, uma nova maneira de estar presente. O Senhor não está no túmulo para poder estar agora em toda parte. Agora, meu irmão, minha irmã, o corpo glorioso do Senhor Jesus pode estar em toda parte, não apenas em um lugar, em um ponto geográfico, mas agora, pelo poder da ressurreição, o Senhor Jesus pode estar em toda parte, no meu coração, no seu coração, na palavra dele, pode estar na Eucaristia, que é o memorial por excelência da presença dele, pode estar no meio de nós todos os dias. E ele disse isso lá no final do Evangelho de Mateus: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esta é a nossa fé. Isso que nós celebramos nesse domingo pascal, e é isso que estamos celebrando nessa semana, é isso que haveremos de celebrar por 7 semanas, até que chegue o dia de Pentecostes. É isso que nós celebramos em cada Eucaristia. O Senhor Jesus está vivo. O túmulo está vazio, para que agora o Senhor possa estar em toda parte, junto, dentro, no meio dos seus. Por isso queria brevemente, nesse programa, contar um pouco da história dessa construção da festividade pascal. Importante perceberem que lá no princípio do cristianismo, isso veremos inclusive no próximo domingo, no Evangelho que vamos ler, desde aquele primeiro dia, o dia da ressurreição, havia uma comunidade reunida por causa de Jesus. Aquela primeira comunidade, naquele primeiro domingo, com medo, de portas fechadas. Mas é lá que o Senhor Jesus entra e se põe no meio deles. E no meio deles, o Senhor Jesus vai dizer-lhes: a paz esteja convosco.
E ali Jesus mostra os sinais da sua paixão. As mãos, o lado, os pés. Ele aparece aos seus para dizer a eles que eu estou vivo. Eu passei pela morte, mas fui tirado dela. Apresenta a eles os sinais da sua vida e da sua paixão. O Senhor, onde Ele estiver hoje, no céu e na terra, Ele vai trazer sempre os sinais da paixão. Esses sinais são a carteira de identidade de Jesus. Por isso Ele mostra aos seus. Mas naquele domingo, o primeiro domingo da história dos discípulos do Senhor, a partir da sua ressurreição, aquele primeiro domingo inaugura uma assembleia preciosa, que será repetida a cada domingo. 8 dias depois, diz o texto, Jesus volta. Por isso, a Assembleia Dominical é, por excelência, o lugar onde Jesus está com os seus, onde Ele se apresenta, onde Ele reparte o pão, onde Ele se torna aquele que, com os seus, caminha na história que prossegue. Portanto, o domingo foi, desde o princípio, o dia favorável de celebrar esta presença do Senhor, o dia eucarístico por excelência. Aí, ao longo do tempo, vai se eleger um domingo ao longo dos domingos do ano, para que naquele domingo anual se pudesse celebrar de maneira mais festiva, mais intensa, a Páscoa do Senhor. Aí se elege um domingo do ano para que naquele domingo, fosse de modo solene, soleníssimo, digamos assim, celebrada a Páscoa do Senhor. Aí se elege o domingo. Qual domingo? O primeiro domingo depois da lua cheia, da primavera, no outro hemisfério, ou, no nosso caso, do outono. Então, como é que se marca o domingo anual da Páscoa? O domingo anual da Páscoa é o primeiro domingo após a lua cheia do outono para nós, ou da primavera para o outro hemisfério. E aqui, no dia 3 de abril, sexta-feira da Paixão, foi a lua cheia, a primeira lua cheia do outono. E aí, o domingo seguinte, exatamente 2 dias depois, está o domingo pascal. Marcado o domingo pascal, aí se marca o tríduo, a vigília, a sexta, a quinta. E aí se constrói toda a quaresma. Então percebam que o calendário da igreja é marcado a partir desse domingo pascal. Eleito esse domingo, se cria antes dele o tríduo e aí se estrutura toda a quaresma. O domingo pascal, portanto, é o primeiro domingo após a lua cheia, a primeira lua cheia do outono, no nosso caso, ou da primavera no outro hemisfério. É aí que está o grande domingo anual da Páscoa, ao redor do qual nós organizamos o nosso calendário litúrgico. Olha que beleza. Pois bem, meu irmão, minha irmã, estamos tratando um pouco nesse programa da Páscoa. A Páscoa para nós é o mistério primeiro, o mais importante. Depois do mistério de Deus, isso é, o mistério da existência de Deus, Deus em si mesmo, a Trindade, esse é o mistério, digamos assim, que antecede a todos os mistérios, mas na ordem da história e do tempo, o mistério da Páscoa é o mistério que funda a nossa fé. De São Paulo, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vazia, a nossa fé é sem sentido. Então estamos aqui diante do mistério que fundamenta a nossa fé cristã. O Senhor Jesus, que nasceu entre nós como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, esse Senhor Jesus que passa por nós fazendo o bem, morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia pelo poder do amor do Pai sobre ele. Este é o mistério da Páscoa. Se Jesus tivesse morrido e ficado na morte, seria como qualquer um de nós ou qualquer outro do seu tempo que tem a morte como ponto final da trajetória neste mundo.
mas o Senhor Jesus não ficou na morte. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Por isso, essa certeza de que Ele está vivo é essa certeza que funda a nossa fé. É no nome de Jesus que os apóstolos vão, desde o princípio, anunciar e continuar realizando as maravilhas da fé, as maravilhas do ressuscitado presente e atuante no meio do mundo. Vamos, nesse tempo da Páscoa, ao longo dessas 7 semanas, vamos ler muito dos Atos dos Apóstolos. Ali perceberemos, portanto, os Atos dos Apóstolos, sobretudo Pedro e Paulo, mas também vamos percebendo a igreja nascente, a igreja que, acreditando no Senhor Jesus, deixa-se construir nele e na direção dele. Os sinais, os milagres, as conversões, isso vai sinalizando que, de fato, aquele morto que não está mais no túmulo não é simplesmente um morto que desapareceu. Há algo, há uma força nova, há uma presença nova que estimula homens e mulheres a crerem nele e a morrerem por ele. Os primeiros 3 séculos do cristianismo foram marcados terrivelmente pela perseguição aos cristãos. Não é? Só lá no 4º século é que vem exatamente a possibilidade, primeiro, de uma permissão do cristianismo e depois de uma cristianização do império. Mas 3 séculos, 300 anos foram marcados por perseguição, por martírio, por testemunho de fé. Quem são estes que morrem pelo nome de Jesus? Ou esses homens e mulheres de fato viram, experimentaram, sentem o Senhor Jesus com eles e neles, ou são loucos? Mas nenhuma loucura poderia contagiar tanta gente e nenhuma loucura poderia durar tanto tempo. Então, a própria história do cristianismo, apesar das muitas mazelas, fraquezas e pecados, mas também as belezas, as grandezas, o grande bem que o cristianismo já fez ao mundo, é expressão de fato de que o Senhor Jesus está no meio dos seus, cuidando dos seus. Por isso, meu irmão, minha irmã, ao longo desse tempo pascal, procure, com mais fervor, até quem sabe com mais frequência, celebrar a Eucaristia. Haveremos de, ao longo desse tempo pascal, perceber e responder à pergunta: onde está o Senhor que ressuscitou, que não está no túmulo? Está na Assembleia, reunida em seu nome? Está na Eucaristia, que celebramos em nome dele? Está nos pastores, que agem em nome dele e são sacramento dele? Está no amor que circula entre os seus discípulos, que no amor serão reconhecidos como dele? Está no céu, onde ele nos aguarda? Então, ao longo desse caminho pascal, haveremos de responder a essa questão, essa pergunta de fé: onde está o Senhor se ele não está mais no túmulo? Então, faça um esforço grande. Isso vai se reverter em graça também, graça pascal na sua vida, para que ao longo desse caminho, então, se possa saborear e perceber essa presença nova do Senhor, que continua sempre com os seus até o último dia.